Falando hoje de finados, como viver o mistério da morte, mas sempre iluminado por esperança de vida, nós acolhemos com muito carinho aqui no Bênção da Manhã o irmão Marco Lucas, missionário redentorista, e atualmente é o diretor comercial da editora Santuário, além de ser também formador no Seminário Santo Afonso. Irmão Marcos Lucas, bem-vindo, bom dia, é uma alegria tê-lo aqui conosco. Bom dia, Padre Camilo, bom dia a todos que estão nos acompanhando, bom dia, Dani. Que bom podermos estar aqui reunidos mais uma vez para falarmos de um tema tão importante que nos toca diretamente. E você, como diretor comercial, da editora Santuário, com certeza tem uma boa dica de um livro que pode ajudar as pessoas a viverem o mistério da morte, não numa angústia e no medo, mas a viver isso com esperança. Nós sabemos que Santo Afonso deixou um bonito livro chamado Preparação para a Morte. Como Santo Afonso nos ajuda a encarar o mistério da morte, que não é a aniquilação daquilo que significa a vida? Santo Afonso, de fato, ele deixou esse livro para ajudar as pessoas a compreenderem esse mistério. Porque tanto a vida, o nascimento, como a morte são duas coisas que tocam todos nós, mas muitas das vezes nós não sabemos como encarar esses momentos. E no seu livro ele diz então que a morte nada mais é do que a antecipação para a vida eterna. Santo Afonso, ele reafirma aquilo que Cristo nos disse um dia, que todo aquele que nele crer nunca morrerá, mas viverá para a vida eterna. E Santo Afonso, fundador dos missionários redentoristas, escreveu várias obras de espiritualidade. Nós temos aí um bonito livro dedicado a Maria, as glórias de Maria, a prática do amor a Jesus Cristo. E este livro que hoje o irmão Marco Lucas apresenta para você, Preparação para a Morte. São leituras que nos ajudam a fortalecer a nossa espiritualidade e a nossa confiança no Deus da vida. Propriamente neste livro, Preparação para a Morte, é claro que Santo Afonso também nos leva a refletir sobre o sofrimento, seja o sofrimento da carne, seja o sofrimento da alma. Como Santo Afonso pode nos ajudar a percorrer um caminho de superação do sofrimento? Os sofrimentos, eles não se fazem ausentes na vida do cristão. O próprio Cristo passou por este mundo fazendo bem, mas também sofreu muito. Foi colocado muitas vezes às margens da sociedade, foi visto como aquele que veio para romper com o sistema que existia, e tudo isso causou ao Cristo humano, que apesar de ser 100% divino, ele também era 100% humano, muitas angústias, muita tristeza, mas a confiança no Deus Pai fez com que Cristo não desistisse de sua missão, de revelar a plenitude da vida. E quando nós olhamos então para a figura do Cristo, nós podemos também nos ver dentro dessa figura. Nós também viemos como criaturas, imagens e semelhanças de Deus para vivermos um projeto de felicidade neste mundo. Mas isso não nos isenta dos sofrimentos que vamos encarar. Então, Santo Afonso nos propõe em seu livro que, com confiança e a certeza de que mesmo diante das dificuldades, Deus caminha conosco e nos garante aquilo que não está aqui neste mundo, mas que está por vir, que é a vida eterna, a vida plena, a vida feliz, que está lá em João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, em alegria. E no livro Preparação para a Morte, Santo Afonso fala tanto da preparação para a nossa morte, esse dia que com certeza chegará, mas também a preparação diante do mistério da morte daqueles que fazem parte da nossa história, um familiar e amigo. Como que ele dá dicas e ajuda a pessoa a superar esta dor do luto, da perda de um ente querido? Santo Afonso, ele não diz que a pessoa não deva assumir o luto para a sua vida. É um processo normal, todos nós devemos vivenciar esse momento, porém, de modo tranquilo e sereno, porque para aquele que crê no Cristo ressuscitado, não tem o que temer. Todos nós um dia nos reencontraremos, e então a certeza da ressurreição, que é uma garantia com a morte de Cristo na cruz e com a sua ressurreição, tem de ser para nós o remédio da esperança.
Nós cristãos não podemos morrer, mesmo estando vivos fisicamente, quando um ente querido nosso morre. Nós devemos sim perceber, sentir, rezar a ausência daquele que no modo temporal nos deixou, mas termos ao mesmo tempo essa certeza de que aquela pessoa encontra-se junto de Deus, olhando e intercedendo por nós e nos aguardando também, porque um dia vamos de fato reencontrá-la. Perfeito. Hoje as pessoas, dia de finados, usam muito essa frase, né? Hoje é dia de saudade, mas não de tristeza. E saudade é sempre a memória do amor que ficou. Santo Afonso também, neste livro, ele vai falar como trabalhar o sentimento da saudade, não como algo que nos paralisa, mas como algo também que nos faz caminhar na esperança. Esta bonita certeza que, terminada a nossa peregrinação nesta terra, existe um lugar de vida no céu. Nós nunca esperamos pela morte. A morte, ela vem do modo sereno, tranquila, e abate aquela pessoa que às vezes nós mais amamos. E isso nos causa, de fato, um sentimento de tristeza, de saudade, porque aquelas pessoas que nós gostamos, que estão sempre conosco, ao se ausentarem da nossa vida, nos fazem falta. Porém, quando nós olhamos para uma dimensão que sai da dimensão humana e vai para a dimensão da fé, nós temos a certeza de que mesmo essa pessoa estando ausente, Deus vem ao nosso encontro e nos preenche com o seu amor. Então, sentir saudade é algo também muito bom, né? Significa que nós reconhecemos naquela pessoa que passou pela nossa vida algo de bom que ela nos fazia e que a sua ausência nos causa uma certa tristeza ou um certo vazio. Mas quando nós redirecionamos o nosso olhar e olhamos para a proposta que Cristo nos concede, nós temos não uma saudade de tristeza, mas uma saudade de lembrança de que aquela pessoa nos ajudou também a viver o projeto de Deus. E o amor é que mostra o significado da vida. São Paulo, na carta aos Coríntios, vai dizer: aqui nós vivemos alimentados pela fé, pela esperança e pelo amor. Mas um dia fé e esperança não serão mais necessárias, mas o amor é para sempre. Ou seja, o mistério da morte, por maior que seja a dor quando perdemos alguém que amamos, mas a morte não destrói o que aquela pessoa significou em nossa vida e o lugar que ela continuou ocupando no nosso coração, né? Para o cristão, o amor é o ápice, é a razão da vida. Não dá para o cristão viver sem ser amado e sem se deixar ser amado, né? O Cristo, quando ele vem ao mundo e se entrega inteiramente por nós, ele se entrega por uma única e exclusiva causa, por nos amar tanto a ponto de se doar numa cruz. Então o amor é que dá sentido também à vinda do Cristo. E nós, quando assumimos a nossa vida com essa clareza de fé, nós também vamos viver esse amor. E não só vivê-lo para nós, mas sobretudo para com as pessoas. É por isso que quando uma pessoa querida deixa essa dimensão terrena e vai para a eternidade, nós sentimos essa sua ausência, porque era alguém que também nos dava ânimo, coragem, esperança, mas sobretudo amor. Esse amor de sentir o prazer de viver bem o projeto de Deus, essa dimensão, né? Então, o amor, de fato, é a marca do cristão, é a marca deixada por Cristo, é aquilo que nos assinala e nos faz com que somos chamados de cristãos e família de Deus. E é o amor que nos dá certeza de que a vida vencerá. Foi por amor que ele assumiu o mistério da morte no altar da cruz. O amor fez com que vencesse a cruz e o amor nos dá essa certeza de que com ele venceremos o dia da nossa morte também. Mas é interessante ressaltar também, né, irmão Marco Lucas, que Santo Afonso, falando da preparação para a morte, não quer dizer que devemos viver pensando na morte, se preparando, se organizando, ou até mesmo preparando como que queremos que seja o nosso funeral. Não é isso. A preparação para a morte deve nos levar a um compromisso com a vida. O amor à vida, o cuidar da vida, né? O valorizar a vida em todos os momentos que a vida vai acontecendo. Exatamente. Seria ilógico a gente nascer para morrer. Nós nascemos para vivermos bem aqui. É o plano de Jesus Cristo para nós. Nós, claro, almejamos a vida eterna,
almejamos esse reencontro com aqueles que nos precederam na fé, que já estão na glória, mas nós já podemos experimentar tudo isso vivendo o hoje da nossa história de uma forma sadia, de uma forma esperançosa e no amor. E esse amor não pode ser um amor interesseiro, um amor que não permite o outro ser o que ele é, mas é um amor de doação, é um amor livre, espontâneo. E o livro Preparação para a Morte nos ensina isso, que nós devemos viver do modo mais pleno possível que a nós for, o hoje de nossa história, sendo bons, sendo solidários, sendo diferentes, testemunhando que vale a pena ser de Cristo. Por isso você que ainda tem grande dificuldade, né, de refletir e lidar com o mistério da morte, às vezes é tomado de um medo até que paralisa, né? É uma boa indicação a leitura deste livro escrito por Santo Afonso Maria de Ligório, fundador dos Missionários Redentoristas, Preparação para a Morte, para ajudar você a viver o mistério da vida numa profunda espiritualidade e confiar plenamente em Deus. Como São Paulo diz, para mim viver é Cristo, para mim morrer por amor a Cristo, né, é alegria e glória. Como que a pessoa pode fazer, irmão, para adquirir este livro e ter uma boa leitura espiritual de como bem viver, porque morre bem quem viveu bem? Exatamente. E de fato esse livro é um guia, ele nos ajuda a viver da melhor forma possível, fazendo o desejo de Deus acontecer na nossa vida, né? E nos preparando, claro, um dia para essa experiência de vida eterna junto de Deus. Muito fácil, basta entrar no nosso site editorasantuario.com.br e procurar por este livro, Preparação para a Morte. É o livro que vocês estão vendo, tem a capa verde, que já nos mostra também a perspectiva da vida eterna, que é a vida de esperança. Que bom. Irmão, olha, muito obrigado pela presença, pela partilha, pela indicação deste livro e que Deus abençoe o bonito trabalho que você tem na Editora Santuário. Tá? Eu que agradeço a oportunidade e espero que as pessoas, ao conhecerem esta preciosa obra de Santo Afonso, possam de fato fazer essa experiência de uma vida feliz. Amém. Obrigado. Abençoado dia, irmão. Fica com Deus.